O governo americano anuncia mudanças na forma como um imigrante pode se tornar inelegível para um processo de green card, dependendo do tipo de benefício público que ele usa nos Estados Unidos. Gente, é informação, é notícia e eu vou detalhar tudinho para vocês aqui nesse vídeo. Afinal, o que ficou definido pelo governo americano que é de fato um encargo público e que torna um imigrante inelegível para poder aplicar para um green card? Eu tenho essas informações e a gente vai discutir melhor aqui no canal. É notícia, informação, menino. E se você não me conhece, prazer, viu? Eu sou a Dani Azeredo, sou jornalista e aqui no meu canal você encontra todas as informações referentes aos Estados Unidos. Falando de atualização de imigração, falando sobre vistos, falando sobre vida, né, nos Estados Unidos especificamente. Você sabe que todas essas informações você encontra aqui, ó, no meu canal. Então, ó, chega mais, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que rola por aqui. Deixa o like, gente. O like também é importante, então deixa o like para ajudar a Dani também, viu? E comenta, porque é um assunto bem polêmico. Esse é um assunto que a gente vem falando há bastante tempo, desde quando teve as mudanças no governo Trump, agora teve mudanças no governo Biden e agora, de fato, eles estão fazendo uma proposta de legislação aí, que vai também passar por uma questão aí de análise pública, mas enfim, a gente vê uma questão um pouquinho mais humanizada neste ponto, que era o que a gente gostaria também, né? E se você quer saber mais informações sobre os Estados Unidos, lembra que tem meu Insta, menino, me segue lá no Insta, que eu tô sempre compartilhando muitas dicas por lá também. Mas vamos à informação então, gente. Bom, o governo americano anunciou aí algumas mudanças em relação ao Public Charge, que é justamente a forma como eles tornam um imigrante inadmissível para um processo de green card. Lembra que isso foi o terror durante o governo Trump, até porque teve várias mudanças, e se o imigrante ele usasse alguns benefícios públicos, por exemplo, como plano de saúde, ele ficaria inelegível, ele não poderia aplicar para um green card, né? Ele teria o processo de green card negado. E aí, quando o Biden entrou, você sabe, ele fez toda essa mudança, caiu o Public Charge e eles falaram, então, que eles iriam trazer um novo Public Charge de uma forma muito mais humanizada. E aí entrou em discussão pública, onde as pessoas poderiam fazer comentários sobre o que poderia ser de fato considerado um encargo público, um benefício que o imigrante não poderia usufruir. E aí isso poderia tornar ele inelegível, ou seja, ele não poderia aplicar mais para um green card. E agora a gente teve aí um aviso, né, de proposta de legislação falando sobre essa questão. O que de fato seriam os benefícios que não tornariam um imigrante inelegível. Ou seja, mesmo ele usando isso aqui, ele não ficaria de fora de ter um green card. Ele poderia continuar com o seu processo de green card. O governo especificou isso e eu vou trazer todas as informações para vocês aqui no canal. Vamos falar primeiro no que transforma o imigrante inelegível para o processo de green card. Se ele tiver um Supplemental Security Income, ou seja, uma renda suplementar, tá? Ele vai ser inelegível para o green card, ou seja, ele não vai poder aplicar para o green card. Se ele tiver uma assistência em dinheiro também para famílias carentes, por exemplo, se ele ganhar uma assistência em dinheiro de famílias carentes, ele também não vai poder aplicar para um green card. Se ele ganhar também algum tipo de assistência em dinheiro de estados, também de tribos, né, tribos indígenas também, ou territoriais, por exemplo, locais também, ou seja, prefeituras, ele também, né, que é uma renda, é um dinheiro de renda, que é como se fosse um extra money da pessoa, que a pessoa pode ganhar dos governos locais, estaduais, enfim. Se a pessoa também usufruir isso para manter uma renda extra, ele também não vai poder aplicar para um green card. E se ele tiver também algum tipo aí, por exemplo, de benefício do governo a longo prazo, ele também ficaria inelegível neste caso. Então, esses são os pontos que o governo mencionou que tornaria o imigrante inelegível para poder aplicar para um green card, caso ele venha utilizar alguns desses benefícios também. Aí eles falaram o seguinte, é bem importante a gente ressaltar isso, tá? Que utilizar programas do governo de longo prazo é o maior problema do imigrante quando ele tenta aplicar para um green card. E isso vai continuar sendo um public charge, de acordo com eles, viu? Então, se caso você utilizar por longo prazo, ficar por longo prazo às custas do governo, você vai sim ser um encargo público para os Estados Unidos. Então, é bem importante ressaltar isso. Agora, tem outras coisas que muitos imigrantes ficaram na dúvida, né? Mas e se eu uso isso, eu vou também ser um encargo público e não vou poder aplicar para um green card no futuro também? Bom, o governo, ele também mencionou o que não tornaria o imigrante inelegível, ou seja, se ele usar esses tipos de benefícios, ele continua podendo aplicar para um green card. E isso é importante a gente ressaltar aqui no vídeo também. E quais seriam os programas que não teriam problema para o imigrante, ou seja, que ele poderia continuar usufruindo e ele poderia aplicar para um green card
complementar também. Seriam os programas como assistência alimentar e nutricional, incluindo um programa de assistência nutricional suplementar, o programa de seguro de saúde infantil, a maioria dos benefícios do Medicaid, exceto para institucionalização de longo prazo às custas do governo, ou seja, se você utilizar benefícios do Medicaid por um tempo curto, para alguma situação de emergência que você precisa, tá tudo certo, você não vai ter problemas. O problema é se você utiliza o Medicaid a longo prazo. Eu vou usar para sempre para poder ter vários benefícios. Neste caso, você se torna um encargo público, tá? Eles também colocaram aqui os benefícios de moradia e vales de transporte. Esses benefícios também os imigrantes poderiam continuar utilizando e isso não se tornaria um benefício público, um encargo público, na verdade. Eles também consideram, gente, assistência a desastres recebidas também não seria um encargo público, assistência pandêmica também não seria um encargo público, benefícios recebidos por meio de crédito ou dedução fiscal também não seriam encargo público, seguro social, pensões governamentais e outros benefícios ganhos, esses também não seriam considerados encargos públicos. Então, o que seria considerado encargo público é uma renda suplementar, é a utilização de benefícios públicos a longo prazo, ou seja, ficar às custas do governo por longo prazo, auxílio em dinheiro para manutenção da renda no âmbito do programa de assistência temporária a famílias carentes, isso também, assistência em dinheiro de governos locais, estaduais e territoriais por longo prazo, isso também seria considerado encargo público. E o que muitas pessoas estavam na dúvida sobre a questão de assistência alimentar e nutricional, de acordo com essa nova proposta de legislação do governo americano, assistência alimentar e nutricional não seria considerado um encargo público. Então essas mudanças são mudanças bem importantes, tá, gente? São mudanças importantes que o governo está fazendo justamente aí para poder dar maior transparência na questão do que é um encargo público, no que torna um imigrante inelegível, ou seja, que ele não possa aplicar para um green card, e o que o imigrante pode utilizar sim e que isso não vai complicar ele num processo de green card. Conforme eles falaram, conforme Alejandro Mayorkas, né, que é o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, mencionou, ele disse que essa nova visão, essa nova forma de definir o que é um encargo público e o que não é um encargo público é muito mais humanizado e assim também não dá aquele terror para os imigrantes, porque logo quando a gente teve as mudanças no public charge, muitos imigrantes ficaram aterrorizados, não iam em hospitais, não faziam planos de saúde com medo de não conseguir se legalizar no futuro, e realmente isso foi um empecilho gigante. Então agora eles querem transformar o encargo público no que de fato vai diferenciar é no que é utilizado a longo prazo, quando o imigrante não tem necessidade de utilizar um benefício a longo prazo. Eu acredito que ficou mais humanizado mesmo, né? Claro que ainda eles vão, essa regra, essa proposta de regra, tem um período de comentários públicos de 60 dias, que vai começar assim que ele for publicado no Registro Federal dos Estados Unidos. Aí sim vai ser feito, aí vai ter esse prazo de 60 dias para comentários públicos, para ver o que as pessoas acharam dessas novas denominações, e a partir disso então que ele se torna de fato uma regra oficial. E aí a gente vai ter o public charge muito mais definido, principalmente com programas que as pessoas não vão mais ter medo de utilizar, achando que no futuro elas podem ser prejudicadas. Muitas pessoas questionaram sobre a questão, né, da pandemia do coronavírus, porque muitas pessoas ganharam assistência durante o coronavírus, né? E aí o governo definiu que quando forem casos de desastres, de pandemia, isso não vai ser considerado um encargo público. Já alivia bastante, não é, gente? Alivia muito mesmo, né? Mas eu quis trazer essa informação para vocês de forma bem detalhada, porque eu acho importante a gente discutir um pouco mais sobre esses assuntos, principalmente quando envolve processos imigratórios, né? E o public charge sempre é o fantasminha dos processos imigratórios. Então fica aí a notícia para vocês, já compartilha, menina, esse vídeo que é importante também para o canal, compartilha o vídeo, se puder também deixa o like no vídeo, porque assunto importante de qualidade merece um like, né? Merece um like. E eu também quero saber de você. Você gostou? Você achou que ficou muito mais justa essa separação do que é encargo público e o que não vai mais ser considerado encargo público para os imigrantes? Me fala aí, o que você achou disso tudo? Eu quero saber a sua opinião também sobre este assunto, viu?
E assim que tiver mais informações sobre os Estados Unidos, pode deixar, menino, que eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Já aproveita e vai lá e me segue no Insta também, porque eu tô sempre compartilhando muitas dicas com vocês lá pelo Insta. Então me segue lá no Insta. E se precisar de qualquer suporte profissional, gente, lembra que a gente tem um hub de inteligência profissional de imigrantes nos Estados Unidos, que é Start America. Se eu fosse você, entrava em contato com a gente para ver como que a gente pode te ajudar. Para quem tá buscando aí uma internacionalização de carreiras, a gente pode dar muito suporte, além de vistos também, processos com advogados de imigração, enfim, a gente tem um trabalho bem completo para te ajudar, viu? Então entre em contato com a gente aqui no WhatsApp ou no nosso site também. Eu fico por aqui, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo aqui no canal. Beijo, gente, tchau, tchau!